Gisele, o que é diástase? Hoje eu tô aqui com uma modelo especial nesse vídeo para explicar o que é diástase, então fica comigo. Oi, eu sou a Gisele Monteiro, especialista em diástase, e preparei esse vídeo hoje para explicar o que é diástase. Gisele, a minha barriga fica estufada e me falaram que eu tenho diástase, o que é isso? Então, hoje eu trouxe a Paulinha, obrigada Paulinha, para mostrar através desse desenho o que é a diástase. Aqui em cima, olha, você tá vendo essa fotinho da sua barriga, né? Quando você estava grávida, redondinha. Mas o que você não sabe é que dentro da sua barriga existiu uma separação dos músculos abdominais. À medida que a sua barriga foi crescendo, os músculos abdominais tiveram que se separar para gerar um espaço para o seu bebê. Na verdade, é o seu próprio bebezinho que fez essa abertura à medida que ele foi crescendo e empurrando os seus músculos para frente. Então, olha o que acontece. Nós temos os dois músculos abdominais. E para gerar espaço para o seu bebê, eles têm que se afastar. Essa região central, chamada linha alba, é uma linha de um tecido suave que é alongado. Então, quando esses músculos são empurrados pelo crescimento do seu bebê, essa linha, que é um pouco elástica, ela vai dando a distância entre os músculos abdominais. Porém, 60% das mulheres, depois da gravidez, essa linha não diminui e dessa forma os músculos abdominais não conseguem mais se juntar, ficando esse espaço aqui no centro e dando a perda de força para que esse músculo volte para o lugar. Por isso que a sua barriga continua estufada e às vezes ela alongou muito e está caída, como uma barriga ventral como essa. Ou então na parte baixa, esse distanciamento continua e fica essa barriga aqui, ó, a pochete. Tudo isso, todos esses tipos de barriga são provocados pela diástase. E como você pode descobrir se tem a diástase? Nós vamos fazer um teste onde você vai fazer 3 medidas da diástase. Olha aqui comigo, acompanha. Você está vendo que existe uma distância entre um músculo e outro. Essa distância, quando nós fizermos o teste e avaliarmos, nós temos a largura da diástase, isto é, quanto tem de espaço entre os dois músculos abdominais. Segunda medida, o comprimento da diástase. Aqui está bem nítido que essa diástase, esse afastamento, está tanto para baixo do umbigo quanto para cima do umbigo. Então, a segunda medida que nós vamos fazer dessa separação, a diástase, é quantos dedos para baixo, quantos dedos para cima do umbigo você tem de separação. E a terceira medida é a profundidade. Profundidade é quando você faz o teste e a sua mão afunda. Nitidamente você vai perceber que a hora que você coloca a sua mão, ela entra. O quanto ela está entrando, nós temos então a medida da profundidade, a nossa terceira medida. E aí a confusão começa, mas Gisele, isso não é gordura, isso não é flacidez de pele. Independente da gordura e da flacidez, você vai perceber que existe um aprofundamento. Às vezes você faz o teste para cima e a mão não entra, ou faz para baixo e a mão não entra, e também tem a gordurinha e também tem a flacidez. Então, aonde você percebe que entra mais, e inclusive você não consegue nem perceber o toque dos músculos abdominais, aí você tem a profundidade. Então vamos ao teste? Então vamos ao teste. O teste você vai realizar como se fosse fazer um exercício abdominal da academia. Deitadinha, os joelhos dobrados, vamos colocar a mão na cabeça, as mãos, né? E subir como se fosse fazer um exercício abdominal, sem tranco, não precisa de tranco, sobe suavemente. Isso, à medida que você subiu e aproximou aqui, né, os músculos abdominais, essa distância vai ficar mais nítida, tá? Lembre-se que nós temos 3 medidas. Vamos à primeira medida, que é
a largura. Nós vamos posicionar a nossa mão, tentando tocar um músculo abdominal e o outro. Então aqui eu vou perceber quantos dedos tem de largura entre um músculo e o outro. Você pode encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Quanto mais afastado eles estiverem, mais distância você tem, maior é essa diástase na largura. Detalhe, normalmente essa medida é que a maioria dos profissionais usam para determinar se uma diástase é cirúrgica ou não. E aqui começa o primeiro erro. Vamos supor que você tenha apenas um dedo. A maioria dos profissionais não vão considerar que você está com diástase, porque naturalmente esse afastamento entre um músculo e outro ele vai ter entre um dedo e um dedo e meio. Porém, se você for avaliar e perceber que esse dedo afunda, mesmo que você tenha um dedo, ele vai lá no fundo, você está com diástase. A largura, ela até recuperou, mas nós temos um rompimento desse tecido e a sua mão aprofunda. Então, isso também é diástase. Por isso que eu uso as 3 medidas de avaliação. Então, primeiro a largura. Segundo, percebemos que temos uma largura para baixo do umbigo, vamos avaliar para cima do umbigo, certo? Se temos para cima do umbigo e para baixo, nós temos um comprimento da diástase. Então, agora nós vamos colocar a mão assim de comprido e vamos medir quantos dedos nós temos de diástase no comprimento, para baixo do umbigo e para cima do umbigo. Então, no caso aqui, né, no desenho, olha só quantos dedos nós temos, ok? 8 dedos, 8 centímetros de diástase. Agora a terceira medida. A Paulinha, assim como o meu teste, como a gente não tem a diástase, então ó, eu vou tocar e a minha mão não vai afundar. Então você vai olhar essa foto aqui em cima. Você percebe a diferença? Olha, a da Paulinha não entra, mas olha a profundidade que nós temos nessas fotos. Quanto mais afundar, mais rasgado está os seus músculos. E aí a pergunta que vem é: Gisele, quando eu fizer os exercícios do método, como eu vou saber que a minha diástase está diminuindo e revertendo? Exatamente pela redução dessas 3 medidas e principalmente a profundidade. Isso mostra que essa diástase está regenerando de dentro para fora e nós vamos diminuindo a largura, o comprimento e aí a profundidade. O toque correto, a forma correta é que não haja aprofundamento. Se você observar aqui, olha como a linha dela é rígida, não afunda. E a Paulinha tinha diástase. Olha as fotinhos dela aqui, ó. Tá vendo? Mesmo magrinhas podem sim ter a diástase. Olha a diferença da barriga dela, do antes e do depois. Ela tinha um volume abdominal, né, Paulinha? Então, magrinha, mais cheinha, barriga mais estufada ou mais retinha, a diástase você vai caracterizar pelas 3 medidas no teste. Então, agora que você entendeu como fazer o teste, entendeu aqui as 3 medidas da diástase, né, Paulinha? Então, fica mais fácil de você aplicar o teste aí na sua casa. Para você fazer esse teste direitinho, ter mais detalhes de todas essas medidas que eu estou falando, você vai clicar no link aqui do descritivo, colocar o seu e-mail e baixar o e-book. Ele vai aí para sua caixa de e-mail, você vai baixar esse e-book e fazer o teste acompanhando as 3 medidas, tá bom? E aí, a dúvida que pode surgir é: Gisele, como eu vou acabar com essa diástase? O segundo passo depois do teste é você fazer um programa especializado em recuperar e tratar essa diástase. Isso eu faço com Mães Sem Diástase, que é um programa completo com todos os exercícios que você precisa fazer desde o momento inicial até o final da recuperação da diástase no seu corpo. Dessa forma, você vai ter a sua barriga de volta e o seu corpo de volta. No próprio e-book você vai encontrar informações sobre esse programa. Então, te vejo lá dentro do programa. Até mais!